Pode fazer a nossa prece. Posso. Pode fazer a nossa prece, Terezinha? Sim, podemos começar. Que nós possamos, então, agradecer a Deus, a Jesus, a corrente espiritual desse grupo que nos guia, que possamos, Senhor, nesta noite, buscar entender que o nosso irmão Fabiano vai nos trazer sobre o obsessor e o obsediado, que possamos, nesta noite, abrir o nosso coração para aceitar as condições da qual nós nos encontramos. Que nós possamos, através deste estudo, termos mais caridosos para conosco, mais caridosos para com os nossos irmãos desencarnados. Que assim, o nosso irmão Fabiano possa levar ao nosso conhecimento tudo aquilo que nós ainda não entendemos e que nós não compreendemos. Agradecendo sempre a equipe espiritual do nosso grupo e a todos nós que aqui nos encontramos. Pedimos, Senhor, a assistência aos nossos irmãos que aqui não puderem estar, que possam receber luz e paz na sua caminhada. Que assim seja. Boa noite para vocês, meus amigos, minhas amigas, minhas irmãs. Então vamos lá, mais um estudo, né? Boa noite. Eu estava conversando com o Homero e tem uma segunda apostila da Federação Espírita Brasileira. Eu gosto muito do estudo deles, tá? Em termos de condução, assim, de entendimento da mediunidade. Então a gente está praticamente terminando, né? Uma sobre mediunidade, e eles têm o tomo 2, que eu dei uma olhadinha, eles têm tanto em PDF quanto físico, tá? Ele é domínio público. Domínio público é quando a pessoa pode baixar bom, e fazer uso, né? E muito boa a apostila, tá, gente? Muito boa mesmo. Eles são bem pontuais, assim, nos assuntos, nos temas. Eu oriento que vocês... A minha dica, né? Eu daria, se eu pudesse dar uma dica para vocês, eu daria para vocês utilizarem as apostilas da Federação Espírita para estudo, assim, tanto do ESD quanto da mediunidade. Os ciclos do ESD e os ciclos do estudo da mediunidade. Pelo conteúdo. Fabiano, Pode falar. como é que é o nome da apostila da mediunidade? Peraí, só um momentinho que eu vou mostrar uma capinha aqui para vocês. Só um pouquinho, peraí. É bom, importante, que daí vocês podem... Se eu não me engano, é tomo, tá? Eu vou abrir aqui e vou projetar na tela para vocês darem uma olhadinha. Só um momentinho. Peraí. Só um pouquinho que saiu aqui. Tá saindo. Eu vou projetar agora aí para vocês darem uma olhadinha. Só um momentinho. Muito pequeno, né? Tá pequeno?
Mas dá para enxergar bem. Tá? Essa aqui é a que vocês estão usando, em azul, Azul, e a em vermelho. Então, uma é Vermelho mediunidade. não. Alô? Oi? Peraí. Uma é programa 1, mediunidade, estudo e prática, e a outra, aí é a mesma coisa, mediunidade, estudo e prática, só que é programa 2. É o mesmo nome, só muda o programa. Isso. A diferença entre uma e outra é que um é programa 1 e outro é programa 2. E a cor ali, né? Para estudo, é essas aí. Assim, ó, se seguir por esse estudo, para mim, eu acho que é melhor. Assim. Eu uso da federação lá na casa nossa. Agora eu vou projetar aqui o nosso estudo, então, de hoje. Deixa eu mostrar rapidamente aqui para vocês, né? Até porque está ficando gravado, então é importante mostrar para quem está assistindo. Aqui, então, seria a capa dela. Eu vou diminuir aqui. Aqui. O conteúdo ficaria... Genesi. Peraí que eu vou mostrar aqui rapidamente, assim, um pouquinho do conteúdo, porque é a importância de poder estudar esse material, né? Peraí. Só um momento. Aí na tela vocês estão vendo, ó, esse é o conteúdo programático do tomo 2, tá? Aí, vou aumentar bem para vocês darem uma olhada. Sim. Ó. Então ficaria assim, ó. Organização funcional do funcionamento da sessão mediúnica. Daí tem as atividades já práticas ali, ó, ensinando. Depois o tema 2, etapas da realização mediúnica. Depois reunião, participantes. Aí vai indo, né? Reunião mediúnica, os participantes encarnados, avaliação da reunião mediúnica. A avaliação ela é muito importante, que é o momento em que tu vai fazer alguns cortes, alguns ajustes em algumas questões, né? Ó, o animismo aqui, ó, esse tema aqui é muito importante, porque animismo sempre haverá, mas como é que a gente vai trabalhar essa questão, né? As dificuldades aqui, ó, as dificuldades e os obstáculos desta prática. E isso aqui, todo médium deveria de ter essas apostilas para estudar em casa. Né? Aí vai indo, ó. Depois tem transmediúnica, psicofonia, psicografia. Aí o tema 6, ó, vidência, audiência, intuição. 7, manifestação mediúnica. Depois vai indo, termina o bloco, né? Começa outra, diálogo com os espíritos, etapa do esclarecimento, né? Eles vão dando orientação de como fazer esse esclarecimento junto com os espíritos, de forma mais correta, no sentido espírita, né? Como orienta os espíritos mais sérios da nossa codificação espírita, do nosso meio espírita, né? Como é que é esse atendimento ali? Tem 2 aulas de atendimento espiritual aos espíritos que sofrem, aula 1 e aula 2. Aí daí no último módulo começam alguns eixos, ó. Como realizar as práticas mediúnicas, formulário de avaliação dos estágios, avaliação dos exercícios. Eu acho riquíssimo o material deles. Assim. Mas então fica a dica para vocês, se vocês quiserem adquirir esse da federação. E aí é uma coisa muito séria, uma coisa bem, digamos assim, opa, cliquei demais. É um material seríssimo, entende? Eu considero, né? Mas
Deixa eu projetar aqui então a nossa aula. Se alguém quiser fazer alguma colocação, fica à vontade. Eu gosto de material assim, conteúdo mais sério, sabe? Conteúdo mais que a gente não precisa se preocupar tanto no sentido de que as bibliografias são sérias, a gente não vai precisar entrar muito em discussão em torno delas, porque elas já têm uma orientação, uma diretriz. Por exemplo, assim, né, gente? Chico Xavier não tem muito o que contestar, né? A gente sabe que o material dele é seríssimo, Emmanuel é muito sério o material deles. Daí nós vamos ter também alguns livros do Divaldo e, e alguns outros autores. Então tem um processo muito seletivo em torno desses materiais, sabe? Claro, a apostila ela não deve substituir os livros, não é isso. Mas a apostila ela nos dá um caminho para como ir nos livros mais corretos, mais, digamos assim, eu não digo a palavra correto, eu vou me arriscar muito, mas eu digo assim, mais, digamos assim, mais pontual, mais aquilo que nós acreditamos enquanto espíritas que deva ser uma sessão mediúnica, entende? Mais próximo do que o Kardec pede, tá bom? Mas, enfim, vamos lá, então. Deixa eu abrir aqui para nós. Então, o nosso tema de hoje, ele não é um tema muito grande, comparado a outros que a gente já teve. Nós vamos ter alguns grandes pela frente. Nós já estamos numa reta final da apostila, porque agora nós entramos no eixo sobre obsessões. Vocês sabem, né, que falar de obsessão é falar de mesa mediúnica. Digamos assim que é um dos pilares da mesa mediúnica, né? A comunicação entre os encarnados e desencarnados e a obsessão, sofrimento, perdão, esses são temas, vamos dizer assim, basilares de uma mesa mediúnica. Então, nós vamos falar hoje sobre obsessor e obsediado. Então, eu gostaria de continuar lembrando a vocês que não é uma palestra, tá? Eu vou seguindo lendo, e à medida que alguém queira até ler, não tem problema nenhum, a gente abre espaço para leitura, uma pontuação, uma frase, uma colocação, quiser trazer um exemplo, também pode trazer uma dúvida, né, uma questão, tá bom? Fiquem à vontade, assim. Não precisem pedir a palavra, só entre e fala que a gente para de falar. Para a perfeita compreensão dos mecanismos da obsessão, com vista à assistência desobsessiva, então ele está falando, né, nesse aspecto, agora pontuando a questão da desobsessão, é importante identificar quem é o obsessor e quem é o obsediado, e como os vínculos, bem como os vínculos que os unem. Então a gente sabe, né, gente, por exemplo, assim, não existe uma vítima, como a gente pensa. Aí eu vou lá na casa espírita fazer um acompanhamento espiritual porque eu estou com um obsessor querendo atravancar a minha vida. Bom, os espíritos superiores não trabalham com essa hipótese. Primeira questão a ser vista é o que me fez atrair este obsessor e quais foram os laços que me prendem a ele. Porque ninguém persegue alguém de graça. Vamos partir desse princípio. Então, se há um devedor, há um cobrador, há um devedor. Concordam? Então, se há um cobrador, há um devedor. Ora, ninguém bate a nossa porta cobrando uma dívida quando nós não a fizemos. Então, como é que nós vamos tratar isso na mesa mediúnica, né? E aí, no livro da Sueli Calda Schubert, como eu coloco ali a imagenzinha em azul do lado, ela diz assim para nós, por isso que é bom a apostila, tá? Porque daí a gente vai tendo as indicações de livro, eu gosto de colocar capa, daí a gente fica com vontade de comprar esse livro. O obsessor é o que busca influenciar mentalmente o obsediado com a expectativa de dominá-lo
dominar-lhe a razão e os seus atos, ou seja, né, ele quer dominar a sua parte cognitiva e física. Normalmente, considera-se obsessor uma alma cruel, que pratica o mal por puro prazer. A verdade nem sempre é esta. Pela simples possibilidade de comunicar a realidade entre que se estaciona, o desencarnado sofre, às vezes, injustamente, a acusação do perseguidor, quando no cerne de toda a problemática pode ele ser vítima que busca, pela vingança, a reparação do mal que lhe foi causado, definindo o obsessor na obra aí da Sueli Caldas Schubert, no livro Obsessão e Desobsessão. Então, é assim, né, gente? Em verdade, nem sempre é esta. Pela impossibilidade de comunicar a realidade em que se estaciona, o desencarnado, ele não tem a chance de poder explicar os motivos pela qual ele, então, está fazendo essa perseguição. E é por isso que a mesa mediúnica vai ouvir ambas as partes. Uma mesa mediúnica, ela não toma partido, tá bem? Ela faz a mediação do conflito. Cabe ao papel sempre do orientador da mesa mediúnica mediar um conflito existente, sempre se recordando que não há injustiça na vida humana. Se há um obsessor, há um credor. Isso é um fato. Ora, claro que nós não vamos tomar a parte nem do que está sendo perseguido e muito menos do que está perseguindo, mas tentar mostrar ambas as partes, ou pelo menos aquele que se apresenta na mesa mediúnica, um caminho novo para que ele entenda que tudo que ele vem a fazer é mais ele mesmo que é prejudicado. Seara dos Médiuns, do Chico, que é também um outro livro, e mais o livro dos Médiuns, nós vamos pontuar ali em cima. Ó. O obsessor que hoje importuna e persegue foi, portanto, alguém que sofreu de forma drástica, desequilibrando-se na dor, e que retorna do passado em estado doentio, por culpa direta ou indireta do obsediado. Analisando a posição do obsessor, afirma Emmanuel. Então, lá em cima já tem uma colocação muito importante para nós, tá? O obsessor, olha lá, ele persegue, foi, portanto, alguém que sofreu de forma drástica, desequilibrando-se na dor e que retorna deste passado doentio, seja por uma culpa direta ou indireta. Porque, às vezes, a gente pode causar algum mal de forma muito direta a essa pessoa, no passado, e o obsessor é uma pessoa, ou de forma indireta, assim, criando alguma situação que levou ele a cometer tal ato. E o que o Chico fala para nós ali, né, o Emmanuel, na verdade, fala para nós através do Chico Xavier, da psicografia. Obsessor, em sinonimia correta, quer dizer aquele que importuna. E aquele que importuna é quase sempre alguém que nos participou a convivência profunda no caminho do erro, a voltar-se contra nós quando estejamos procurando a retificação necessária. No procedimento de semelhante criatura, a antipatia com que nos segue é semelhante ao vinho do aplauso convertido ao vinagre da crítica. Daí a necessidade de paciência constante para se lhes regenerarem as atitudes. O obsessor, visíveis e invisíveis, são nossas próprias obras, espinheiros plantados por nossas mãos. Então, o que acontece, né, gente? Aquilo que nós falamos. Se existe um obsessor, é porque existe alguém que lhe prejudicou. E quando a gente prejudica alguém, claro que a gente prejudica primeiramente a nós mesmos. Não cabe ao obsessor simplesmente perseguir as pessoas exatamente pelo mal que foi feito, porque a vingança ela não pode ser mascarada por um processo de justiça.
Nesse caso, o procedimento é semelhante, ele vai dizer que é uma antipatia que nos segue a semelhança de um vinho convertido em vinagre diante de uma crítica, assim, né? Então, ou seja, algo que estava ali muito bom e, de repente, por um motivo ou outro, vira algo azedo, assim, né? Alguma coisa que não se construiu. Então, isso está lá no livro Seara dos Médiuns. Alguém quer fazer alguma colocação, alguma dúvida? Abre o espaço. Ô, Fabiano, Pode falar. por exemplo, né, eu tenha feito um mal muito grande, e hoje eu estou encarnada, e o espírito desencarnado, o obsessor, né? E ele vendo que a minha intenção é de melhorar, né? E porque ele não entende isso, simplesmente porque ele tá num patamar, né? Ele está no mundo espiritual. Para ele é mais fácil ver os meus sentimentos. Isso não atenua em nada a situação do obsessor e do obsediado? Atenua, sim. O Emmanuel vai dizer, em um outro momento, que o que atenua muito o processo da desobsessão é os nossos atos que irão demonstrar para esse obsessor que nós não somos mais as mesmas pessoas. Isso vai fazer com que ele se convença realmente de que não somos a mesma pessoa. Porque, na verdade, ele quer se vingar de alguém que parece que está passando pelo mundo injustamente, assim, né? Passou às cegas, e não passou, tá? Em hábil momento, nós vamos ter que reparar o mal que nós fizemos. E é isso que o obsessor precisa entender. Ele precisa entender que todos nós iremos reparar o mal que fizemos. E que não cabe a ele fazer essa justiça, né? Cometer esse ato. Então, a melhor forma, o irmão vai dizer, é convencê-lo de que não somos, como tu mesmo está dizendo, né? A mesma pessoa. Fazendo a caridade, fazendo o bem. E aí a gente entrega para Deus, porque no momento certo ele vai criar as situações em que a gente vai poder se deparar para poder ter um reajuste. E aí a Sônia ali citou isso por escrito, o Homem da Máscara de Ferro, que mostra exatamente também aquela questão da mãe, né, que o obsessor perseguiu o Divaldo, e aí o plano espiritual fez com que a mãe do obsessor reencarnasse e parasse lá na mansão do caminho, e aí eles recolhem a menina, a criança, para dentro da instituição, e o obsessor observa e vê que é a mãe dele, né? E aí ele pensou, né, eu não posso fazer o mal para alguém que está cuidando de alguém que eu amo muito. Mas o Divaldo consegue esse intento exatamente porque ele seguiu trabalhando no bem, né, gente? Aí ele se afasta dessa energia. Quando a gente segue trabalhando no bem, nós nos afastamos dessa energia de vinganças, de ódio, porque a gente precisa também sair dessa energia. Para sair dessa energia, não é ficar implorando a Deus e dizendo, Deus me perdoa pelo mal que eu fiz, não. Mas nós precisamos criar situações de uma energia contrária, ou seja, energia positiva, para mostrar que realmente somos outras pessoas e lá no passado nós cometemos aquilo por um processo de que não conhecíamos as verdades e tudo mais. Esse é o discurso, o diálogo na mesa mediúnica que o orientador deve fazer para com o obsessor. Porque se ele ficar e permanecer nesse como transfuga da lei, tentando fazer sua própria lei, a sua própria justiça, ele vai ser lançado também por esse processo. Ele não vai escapulir, porque ele também faz mal. Ele também já cometeu algum mal no seu passado, em hábil momento. Né? Assim, o obsessor pode ter sido vítima de crueldades sofridas em vidas passadas, ou é o familiar ou amigo abandonado, prejudicado ou traído. Não é só aquele mal direto, mas tem alguns abandonos, né, gente? Pessoas que são abandonadas, traições, qualquer situação em que faz com que o outro não aceite. A responsabilidade pelos cometimentos se impõe ao obsediado que, em outro caso, é causador de sofrimento de outrem.
É imperioso, pois, desqualificar o obsessor da posição de ofensor sem remédio, para vê-lo na condição de alma necessitada de orientação, encaminhamento, amor e educação. Neste sentido, acusar o desencarnado de ser uma pessoa indigna é falta de caridade, já que ambos, obsessor e obsediado, são enfermos intimamente envolvidos numa trama de mágoas e ausências de perdão. Então, o cabe sim, aquilo que a gente vai reforçar, né? O orientador da mesa, ele não toma partido por nenhum dos dois. Cabe sempre a ele fazer o papel de mediador de conflito. Contudo, há espíritos que procuram prejudicar o outro pela inveja, pelos ciúmes. Daí nós temos também um tipo de obsessão que é por perseguição de ideal, tá? O que é perseguição de ideal? É exatamente essa ideia de que o outro está fazendo algo muito bom e aí ele vai tentar prejudicá-lo nessa caminhada. Outros, porque se mantêm contrariados contra a expansão de certas ideias, o que nós estávamos falando, ou princípios com as quais não guarda sintonia, fanatismo, a intransigência religiosa, assim como os diferentes tipos de preconceitos, são outras tantas causas de obsessão, tá bem? Não exatamente assim, por ter feito somente o mal. As entidades obsessivas estabelecem influência negativa que pode ser neutralizada pela vontade firme do encarnado em se manter sintonizado com Jesus e com os espíritos superiores. A propósito, esclarece Allan Kardec. Aí o Allan Kardec vai trazer aqui para nós, ó, já vou emendar, daí eu abro para nós conversar um pouquinho. Há espíritos obsessores sem maldade, que até mesmo são bons, olha que interessante, mas dominados pelo orgulho do falso saber, têm suas ideias, seus sistemas sobre as ciências, a economia social, a moral, a religião, a filosofia, e querem fazer com que as suas opiniões prevaleçam. Para isso, procuram médios bastante crédulos para os aceitar de olhos fechados e que lhes fascinam, a fim de os impedir de discernir o verdadeiro do falso, são os mais perigosos, já que os sofismas nada lhe custam. Então, vocês perceberam, tem espíritos, e na verdade são pessoas que estão no mundo espiritual e são pseudo-sábios, assim, acham que tem a verdade plena e que todo mundo tem que aceitar aquela verdade, e aí se irritam, perseguem a pessoa por não ser aceita. E a gente vai ver muitos casos de próprios encarnados que acham assim que são donos das verdades e acabam entrando nas nossas vidas, querem mudar tudo. E quantas pessoas entram, às vezes, né, no nosso meio espírita, por exemplo, vem, mexe, e sai, deixa bagunçado e vai embora. Sabe? Então, é mais ou menos nessa ideia. A humildade, a crença no tempo, a confiança em Deus, perceber que nem todos estão no mesmo nível e que o fato de alguém não entender não significa dizer que seja menos do que ele, né? Então, dar tempo ao tempo. Lembrem sempre, o momento de plantar não é o momento de colher. Quando eu planto uma sementinha de laranjeira, eu não vou colher amanhã a laranja. Eu preciso esperar um tempo que demora. Então, a gente deve fazer como a natureza vai dizer, Emmanuel. A gente vai plantando e semeando. Depois haverá o tempo da colheita. Né? E o que o obsessor ele é? Ele é essa pessoa autoritária. Né? Vamos dizer assim, o candidato a ser um obsessor é assim. É um autoritário, que acha que as coisas têm que ser amanhã. Vocês entendem? Mas eu abro então aqui para nós conversar um pouquinho. Eu vou falar um pouquinho, então. Como é importante, né, Fabiano, este conhecimento, né?
disso que a gente está vendo. Eu lembro que há muitos anos, e que hoje ainda aqueles que chegam na casa, muitas vezes, e a gente fala, né, dessas questões, assim, que aquele que está perseguindo é alguém tão vítima quanto, né? E às vezes as pessoas não compreendem, mesmo estudando um pouco ainda no início, tem uma certa dificuldade, porque não é diferente, né? O mundo material, as relações não são diferentes, né? Apenas em planos diferenciados ali. E eu lembro assim que quando eu iniciei para conhecer o espiritismo há muitos anos lá atrás, eu fui pela dor, né? E aí, quando me deparei com essa situação, o que eu queria fazer? Era me livrar daquela situação. E é como chegam ainda, né? Aquelas criaturas que não compreenderam. E aí, foi um tempo até que eu compreendi que é bem isso que a gente está vendo, e é por isso que eu digo como é bom a gente conhecer isso, né? Ter este conhecimento, porque ninguém muda da noite para o dia, nem encarnado, nem desencarnado, isso é bem, como tu falaste, assim, é um tempo do plantar e do colher, né? Muito maravilhoso isso, só para falar um pouquinho. Perfeito, é exatamente isso. A gente tem que ter, ou pelo menos procurar desenvolver um senso de fé. E o que é fé? É a crença, é uma crença, né? Fé é uma crença. Só que a fé cristã é a fé incansável. Então, ele vai sentir, né, que ele precisa esperar. E o autoritário ele não espera, ele quer sempre da noite para o dia. É o mesmo perfil, por isso atrai assim, espíritos desse estilo. Nós temos que ter um cuidado também, vamos dizer assim, que ser um verdadeiro trabalhador não significa ser ou ter um cargo na casa espírita. Porque o André Luiz deixa bem claro que o trabalhador, o verdadeiro trabalhador, ele surge quando o trabalho dele começa a aparecer. E não existe lugar importante na casa espírita. Existe a importância daquele lugar para mim naquele momento. Cada etapa ela deve ser superada na confiança dos amigos espirituais, confiar, sabe? Esperar o tempo certo, sabe? A gente precisa fazer bons laços, ter boas condutas dentro do possível de cada um, né? Sem exigir dos outros, mas fazer a nossa própria reforma íntima, entender que a casa espírita é um hospital para nós, estar sempre à disposição em auxiliar, ser um trabalhador fiel aos princípios. Então eu vou ganhando com isso a confiança dos amigos espirituais, que em tempo hábil eles decidirão assim as coisas por nós. Então, a gente sempre tem que ter essa paciência, desenvolver essa paciência. Tá? Mas são treinos, né, que a gente vai fazendo ao longo da nossa caminhada. Aí nós temos aqui um... Pode falar. Aqui nessa parte aqui do obsessor, né? O obsessor também, ele vai se aproximar de nós também, porque nós ainda estamos ainda nas mesmas condições que ele, eu acredito, ainda temos ainda uma ligação com ele. Se nós não tivéssemos, né, nenhuma ligação, ele também não se aproximaria mais de nós. Então, quer dizer que algum restígio, alguma coisa, um ponto que nós não superamos ainda, nos ligou a ele, porque ele não vem do nada, né? Ele se aproxima de nós por um ponto de ligação moral. Isso. Isso, perfeito. É sempre moral. É sempre moral. Por que é sempre moral? Porque para que o obsessor tenha acesso a mim, ele precisa ter meios, e são a ligação mental, né? Então, se existe um obsessor, é porque existe um obsediado. Isso é muito importante saber.
Não há um fator de obsessão sem que haja os dois elementos, os dois sujeitos da questão. E tu falou muito bem, né? Nós sempre vamos ter, por vários motivos. Vocês viram ali, nós vamos ter desde as problemáticas que nós causamos, mas até pelas coisas boas que fizemos. Quando a gente procura fazer atos bons, coisas boas, nós também estamos sendo perseguidos. Vamos ser perseguidos. Então, na verdade, nós temos que mudar o nosso olhar sobre a obsessão. Procurar olhar ele como uma forma de um convite para que eu possa sempre me ajustar. O obsessor é o irmão crítico da minha caminhada. É difícil para nós, mas se a gente trocar, de repente, assim, a forma como nós enxergamos, aí aquilo que antes era uma forma, digamos assim, atrapalhada na nossa vida, passa a ser um elemento bom. Bom no sentido de que a gente está crescendo, de certa forma, com isso, vocês compreendem? É uma possibilidade de crescimento, porque ele me mostra para mim aquilo que eu não quero ver e que os meus amigos não me falam, porque gostam de mim. Então, é sempre um convite para nós. Isso é uma dica, praticamente, né? E o obsediado, tá? O obsediado é aquele que passivelmente recebe sugestões mentais. Viram? É preciso as questões mentais, tá? Tem uns cachorros latindo aqui, espero que não esteja atrapalhando. Sugestões mentais negativas e lhes dá acolhida. Tá? A Sueli Caldas, ainda parando de novo nessa autora, na mesma obra anterior referida, que eu mostrei lá para vocês, o obsediado é o algoz de ontem. Olha que interessante. E que agora se apresenta como vítima, ou então é o comparsa do crime, que o cúmplice das sombras não quer perder. Tudo fazendo para cerceá-lo em sua trajetória. O enfermo espiritual de agora foi, em muitos casos, o responsável pelo descaminho dos outros. A obsessão é como se fora o passado que retoma, ensejando o reencontro reparador com o antigo comparsa ou a vítima. Segundo as manifestações da lei de causa e efeito a que todos estão vinculados, a fim de que, reajustando-se perante a lei de Deus, perseguido e perseguidor, encontre um caminho da libertação espiritual que o conduzirá à conquista de elevação sublime. Olhe bem aí a questão da mediação, tá? A vítima, né, segundo a manifestação da lei de causa e efeito, que todos que estão vinculados possam fazer isso. Claro, eles precisam de orientação, e aí a mesa mediúnica que vai dar esse instrumento, né? É possível, todavia, com esforço e vontade firme, transformar inimigos em amigos, pois a reencarnação nem sempre é sucesso expiatório. Como nem toda luta no campo físico expressa punição, ensina o Emmanuel. Então, é aquilo que a gente vai falando, né? A gente vai apresentar, vamos dizer, o obsessor se apresenta na mesa mediúnica, nós vamos orientá-lo de que o caminho que ele busca não é o caminho mais saudável, porque ele vai se enlaçar também. Uma vez que ele busca querer fazer justiça com as próprias mãos, porque ele está querendo fazer justiça, é como se eu fosse lá fazer justiça de algum erro que está acontecendo e não buscasse os caminhos do judiciário, eu perco a minha razão, porque eu me torno tão igual àquele que, né, que eu julgo que deve sofrer a penalidade. Então, há situações que não cabe a nós, cabe confiar. Nesse aspecto, falar para o obsessor que ele atrela mais sofrimento para ele mesmo é importante, porque ele se amarra cada vez mais a problemas, porque aquilo se volta para ele. O obsidiado ao qual ele está tentando prejudicar, seja por ser seu parceiro, seja por ter feito algum erro para ele em algum momento, ou em alguma situação,
ele precisa entender que agora não é mais o tempo do passado, porque o obsessor ele quer viver no passado. Tem que apresentar um futuro para ele novo, apresentar Jesus. Mas vocês querem falar mais alguma questão? Fiquem à vontade. Eu gostaria de falar. Pode falar. Obrigada. Toda vez que eu percebo em mim que eu tenho sistematicamente um pensamento negativo, às vezes até sofredor, eu me anteno. Se eu estiver fazendo errado, eu gostaria que você me orientasse. Eu me anteno e começo a conversar mentalmente com esse que eu entendo que esteja não vou dizer obsessor, mas alguém que está no momento querendo me prejudicar. E o que eu converso? Começo assim, ó, meu amigo, se eu te prejudiquei no passado, me perdoa. Vamos juntos procurar a luz e por aí eu vou conversando com ele. Eu não sei se eu faço certo, se eu devo procurar atendimento espiritual. Como é que eu procedo? É que sabe que se a gente for procurar atendimento espiritual cada vez que a gente for, né, ou ter alguma influência, aí nós não vamos trabalhar nunca na casa, né? Então, para mim, está perfeita a tua colocação. O atendimento espiritual na casa espírita, ele deve ser no momento em que a gente não consegue mais caminhar devido àquele processo. Agora, enquanto nós pudermos fazer, está perfeita essa tua colocação, porque no dia a dia nós vamos ser obsediados quase sempre por influências, nós vamos ter influências espirituais. E essas influências podem vir pelos nossos graves erros do passado, mas podem vir por situações que a gente esteja ajudando pessoas e os obsessores delas, às vezes, vêm para nos intimidar, né? Ou, de certa forma, nos procurar ali, criar embaraços. Mas falar mentalmente, assim, é um caminho, porque tu tá te apresentando para ele que tu não é mais uma mesma pessoa. Porque, assim, ó, uma das coisas que o Kardec deixa bem claro é que nós sofremos influências sempre. Sempre vamos sofrer influência. Porque nós vivemos em altos e baixos na nossa caminhada. Então, nós estamos sempre sintonizando com coisas boas e coisas ruins, sempre. Então, esse diálogo é um diálogo muito bacana que a gente faz conosco, e em dado momento, quando houver a influência, eu não posso, aí daqui a pouco eu estou viajando, eu vou largar tudo, vou vir correndo para uma casa, não dá. A casa espírita é o repositório onde eu vou buscar as energias para agir lá na rua. Para agir no campo da ação, né, que é a sociedade. Eu faço a mesma questão que a senhora está fazendo. Quando eu sinto uma influência, sinto que há uma influência espiritual, eu dialogo mentalmente. Olha, eu lamento, mas eu não vou ceder a isso, ou não, né, não adianta tu ficar comigo, te encaminha, faz uma oração, a gente faz uma oração, tenta encaminhar essa pessoa mentalmente no diálogo. Eu tenho várias investidas espirituais que vocês não têm ideia, assim, sabe? Muitas. Então eu tenho que ter muitas lutas, assim, aí eu recorro à prece, e aí eu sinto, assim, que aquilo se afasta, porque a gente vai fazer uma nova sintonia, né? Mas está perfeita a sua colocação. A gente tem que ter, porque eles estão em todos os lugares, em todos os lugares. Claro que eu vou buscar a casa espírita como o ambiente para manifestar essa questão, né, do atendimento. Mas fora isso, nós vamos ter sempre assim as influências normais do dia a dia. Depois o Kardec vai elencando essas influências simples. Depois tem a fascinação, tem a subjugação, a fascinação, né, que são os graus da obsessão. Mas é perfeito, assim. A casa espírita nos prepara para a vida. E não para trabalhar só na casa espírita. Uma perguntinha. Uma pergunta. Vale a pergunta?
Sim, pode perguntar. Qual a diferença entre obsessor e possessor? Ah, sim. E nós vamos entrar nessas aulas logo adiante, mas eu posso adiantar um pouquinho. É que a possessão é uma obsessão. Ela já é uma obsessão. A possessão é um grau mais avançado, mas não é possessão no sentido de entrar num corpo e tomar um corpo de uma pessoa, tá? Não é nesse sentido. A possessão é a posse total psíquica do obsediado. É quando ele consegue, de tal maneira, entrar na mente daquela pessoa que ele manipula de tal forma que parece, a impressão que se tem é que ele está no próprio corpo da pessoa. Compreende? Então, aí por isso ele está possesso. Ele tomou posse daquela mente, sempre lembrem disso, não corpo. O corpo vai refletir, obviamente, que essa força, mas algum momento começou uma influência simples, uma simples influenciação. E onde é que nós estávamos quando estava tendo essas influências? Nós estamos dando vazão, né? Então, essa é uma pergunta que a gente vai fazendo para nós, mas a diferença entre possessão e obsessão, não há diferença, é que um é filho do outro. A possessão é uma obsessão, é um grau da obsessão, entendeu? Não sei se eu respondi. Ô, Fabiana, Pode. é que eu sempre faço de manhã, eu acordo cedo, e aí eu gosto de fazer um tipo de meditação, e aí eu peço que Deus ilumine Jesus a todos aqueles que me rodeiam, que estão à minha volta, tá? Sim. Que Deus ilumine, eu peço perdão se eu fiz algo errado, e que Deus possa iluminar, ajudar, entender e compreender que Deus e Jesus são amor. Sim. E nos ajuda sempre. Não, O recurso da prece faz com que os meandros das influências e que podem descambar, porque influência não significa dizer obsessão, mas a obsessão começa como influência. A oração, a prece, o hábito da oração, da prece, do bom pensamento, afasta as influências, né? Elas os afastam. Mas, claro, como a gente, cada um, né, tem uma família, tem os seus altos e baixos, tem os seus problemas particulares, nem sempre a gente consegue. Mas o Kardec vai dizer, né, dona Olga, o primeiro ato que todo bom cristão deve fazer antes de dormir e de acordar é a oração. É a oração. E nesse caso, a oração não nos afasta da obsessão, mas ela nos dá o suporte para que a gente, pelo menos, não sofra tanto aqueles males. Porque, lembrando, tá? Obsessão é um compromisso que eu trouxe de outra existência. O que faz com que ela se cure realmente é a minha transformação moral, ou seja, mostrar para mim mesmo e para o outro que eu não sou a mesma pessoa, e a confiança em Deus. Né? De que em hábil momento eu vou reparar, eu vou ter uma oportunidade de reparar. Não da forma como o obsessor quer. Né? Eu vou reparar o meu mal, o meu erro. Eu vou ter essa oportunidade. Alguém mais queria perguntar alguma questão? Toda restauração exige dificuldade equivalentes. Olha só que interessante. Ali, aquela frase está muito boa. Toda restauração exige dificuldade equivalente, ou seja, dos dois lados. Todo valor evolutivo reclama serviço próprio, ou seja, para que a gente tenha uma caminhada que a gente vai chamar de evolução. Então, eu sou alguém que evolui porque eu fiz um trabalho em mim mesmo. Nada existe sem preço. Nós vamos ter que pagar algum preço por isso. Qual? A renúncia, né? O perdão, o esforço,
o suor da alma, né? Por esse motivo, se as paixões gritam jungidas ao flagelo que lhes extinguem a sombra, as tarefas sublimes fulgem ligadas às renúncias que lhes acendem a luz. Ou seja, se por um lado, né, ali eu tenho a ânsia que ainda continua gritando, jungida lá, né, dentro de mim, aí como a dona Olga disse, como a dona Alda, né, Alda e Olga, falam, a gente pode fazer essa renúncia, né, vou conversar, vou dizer, não tem acesso a mim, porque eu não sou mais a mesma pessoa. Eu quero ser outra pessoa. E estou disposta, sim, a ressarcir os erros que eu fiz, mas não é como você quer. Então, para isso, né, e todo esse trabalho, como eu coloco aquela imagem daquela moça ali afogada, assim, desenlaçando, é mais ou menos isso, né? É como um afogamento, assim, eu estou me afogando em males e eu preciso de me desenlaçar. Não, o preço, sempre o preço do aprimoramento espiritual e daquilo que nós vamos chamar de espírito evoluído é o trabalho da renúncia, é o trabalho constante. Ninguém vai se tornar espírito bom só porque deseja, tá? É preciso, sim, constantemente modificação. Mais um pouquinho aqui para nós. Eu acho que a Ivone, se eu não me engano, queria falar, né, Ivone? Eu vou lendo, se tu estiver por aí, tu pode falar. Se o esquecimento do reencarnado impede a completa lembrança do fato que iniciaram a contenda, ou seja, né, se o esquecimento ali, ó, daquele que está encarnado impede ele da recordação daqueles fatos que aconteceram e que agora se desdobra, é por conta e obra da misericórdia divina. Então, vocês vejam que Deus não quer que a gente lembre para que a gente possa ter sucesso na nossa vida, porque senão a gente ia viver em amargura, tá, pessoal? Nós iríamos viver em culpas, porque aquilo ia vir à tona sempre na nossa mente, uma vez que as recordações poderiam se configurar como demais penosa, né? Ficaria sempre aquela tristeza na nossa consciência, o que impediria de uma renovação de sentimentos. Lembrar nem sempre é bom, tá? Como assinala o respeitoso Emmanuel. E que bom mesmo que a gente não lembra. Não queiram lembrar. Se eu não estou recordando, deixa assim. Porque eu não saber é saudável neste momento. Examinando o esquecimento temporário do passado no campo físico, importa considerar cada existência por estágio de serviço que a alma readquire no mundo, o aprendizado que lhe compete. Ou seja, esquecer no corpo físico este passado é a melhor forma para que eu possa readquirir neste mundo os mecanismos e os meios para me modificar. Tá? E isso, na essência, é o que verdadeiramente acontece, porque pouco a pouco o espírito reencarnado retoma a herança de si mesmo, na estrutura psicológica do destino, e havendo o patrimônio das realizações e das dívidas que acumulou. E se lhes regravarem no ser em forma de tendências, né, porque a gente pode trazer essas tendências, porque eu me observo, eu tenho tendências assim, então mais ou menos eu já sei que tipo de pessoa eu fui, e reencontrando as pessoas e as circunstâncias, as simpatias, as aversões, as vantagens, as dificuldades com as quais se achem afinizado ou comprometido. Então, nós não vamos fugir. Então, é isso que nós, na mesa mediúnica, devemos falar para o obsessor. Você precisa confiar, não desejar o mal dessa pessoa, não persegui-la mais, porque cada vez que tu fizer isso, é a ti mesmo. O atraso que ocorre é contigo mesmo. A vida vai apresentar na circunstância desta pessoa, como ele está dizendo aqui, né?
as antipatias, as aversões, as vantagens ou as dificuldades que ela precisa ter, exatamente para pagar pelo erro do seu passado, do seu crime. Até ali, gente, naquela lâmina, né? Alguém quer falar alguma questão? Ódios, amores desequilibrados, vícios, desvios da rota evolutiva poderiam ser revividos e repetidos, retirando o mérito do esforço da autotransformação. Mas, pela reflexão do que se sofre, pode-se avaliar o que foi realizado, planejado no futuro, tá? Com o reconhecimento de que há necessidade de reparação, o obsidiado esforça-se para buscar o perdão e a perdoar-se conforme a circunstância, buscando na compreensão, na renúncia, na reforma interior, a forma necessária para fornecer um bom exemplo ao perseguidor, viu? Mostrar para ele que não é mais a mesma pessoa, tá? Tocado no âmago do ser, igualmente se transformará para melhor. Muitas obsessões surgem pelo interesse em uma vida regada pelo prazer e pela irresponsabilidade comportamental. Assim, é preciso tato para saber interferir no concluio estabelecido entre o encarnado e o desencarnado, sem violar o livre-arbítrio. Afinal, ele vai dizer, encerrar, o obsessor e o obsediado não são estranhos em si mesmos. Então, aqui é mais reflexivo, né? Uma chamada para nós. Ah, mas eu estou passando por um problema, assim, cessado. Não. O que eu estou fazendo, né? Será que aquilo que eu também não faço é um pouco daquilo que o obsessor também gosta e faz, né? Então, eu posso esconder dos outros, mas eu não posso esconder de mim mesmo e muito menos dos amigos espirituais e dos nossos inimigos, tá, pessoal? Ah, mas eu tenho meus males. Sim, tem. Todos temos. Quanto a isso, não tem nenhum erro, porque todos temos. A questão é quanto de esforço eu emprego para modificar as minhas tendências, né? Então, a minha tendência da preguiça, a minha tendência de prejudicar, de atravancar caminhos, são eles formas, tá, pessoal, que a gente vai adquirindo débitos, assim. E aí a gente vai trazendo pessoas, né, sintonizando com espíritos. Isso é para nós, né? Eu reflito sempre muito nisso na minha caminhada, né? Somente assim com meus compromissos que eu tenho muitos compromissos espirituais. E quando nós, olha que interessante, recebemos de Jesus, Jesus nos confiou um trabalho. O Cristo nos confiou um trabalho. E nós não podemos trair a nossa consciência ante essa confiança. A confiança se estabelece em todos os níveis da vida social. Uma mãe, um pai, quando deixam um filho, uma criança na escola, eles estão confiando naquela escola. Quando deixa com alguém, está confiando. Quando vem uma pessoa de fora nos buscar auxílio na casa espírita, o plano espiritual está confiante em nós. Eles estão confiantes em nós. E nós não podemos trair essa confiança. Ah, mas eu ainda não sou a melhor. Não, nós somos a melhor pessoa, mas aquele mecanismo ali de auxílio é o remédio que vai nos dar o suporte para sermos a melhor pessoa no futuro. Então, os espíritos estão confiantes, nos trazendo problemas para nós auxiliar e resolver, para que nós possamos resolver também os nossos problemas. Mas eles confiam em nós, acima de tudo eles confiam em nós, porque eles confiam em que nós não misturemos as coisas. Então aqui está o Fabiano, com problemas, mas na tribuna o Fabiano é o cristão fiel.
Não é o Fabiano problema. O Fabiano problema é um passo da existência dele que ele tem que ir sanando. Agora, diante de uma tarefa, eu sou um cristão fiel. Ah, mas eu ainda não sou bem aquilo ali que eu vou falar. Não, mas não importa. Tu não está te representando ali. Tu está representando Cristo. Tu estás representando o Espiritismo. E esses são perfeitos. Né? Então, cabe a mim... Isso é uma ética profunda do trabalhador. Ética. Não deixarei interferir a minha questão mais particular com o que cabe neste momento que me foi dado confiança. Entende? Bom, antes de passar, então, para essa próxima lâmina, eu quero perguntar para vocês, né? Se querem comentar mais alguma questão, trazer alguma pontuação, posso voltar à lâmina, se alguém quiser ler algum detalhe, enxergou mais alguma coisa, uma contribuição. Ô, Fabiana, antigamente, numa outra lâmina que tu apresentou ali, eu fiquei pensando aqui, né, numa... mais antes ainda de nós, não nesse exato momento, mas eu acredito que hoje também exista aquelas igrejas, aqueles padres, né, muito que têm a verdade com eles, né, eles encarnam, né, e vão para o plano espiritual com aqueles, não porque eu era um monsenhor, sei lá, alguém muito crédulo, né, uma pessoa que tinha verdade consigo. E hoje ele vem e muitas vezes trabalha um grupo de pessoas que estão tentando, né, fazer diferente com outras ideias, né? Eu falo nessas ideias. E eles, como têm uma ideia retrógrada, né, de tempos atrás, eles de repente querem avançar nesse sentido para prejudicar uma doutrina, vamos dizer, né? Eu acredito assim, ó, eles podem vir, né, com a verdade. Eu sou o dono da verdade. Então eu quero que vocês, ou que a Rosa acredite nessa verdade. Eu fui uma pessoa muito influenciável na minha época, e eu venho te colocar que isso é verdade, não o que tu está vivenciando. Entende? Tu entende? Sim, não, entendi, perfeito. Por isso, depois nós vamos ter os dramas dos livros, né? Aí nós vamos ter aquelas histórias, principalmente Filomeno de Miranda trabalha muito essa questão, mas nós vamos ter todos aqueles desenrolares das obsessões, e inclusive eu oriento vocês que leiam, tá? Vocês que trabalham na questão mediúnica, na mediunidade, leiam André Luiz, o Kardec, o livro dos médios do Kardec, vão pescando no livro dos médios e vão lendo as literaturas de Manuel Filomeno de Miranda e do Chico, assim, que é o André Luiz, mas, assim, digamos assim, que num campo maior de literatura, nós vamos encontrar o Manuel Filomeno de Miranda trazendo para nós esses dramas, né, Rosa? Que envolve, assim, depois as pessoas se deparam com uma grande ilusão, né, no mundo espiritual de que se tinha. Mas eu vou ler mais um pouco, daí a gente depois abre de novo espaço. Atraído pelo desejo, por desejos e viciações não resolvidas, encarnados e encarnados unem-se em processos desarmônicos. Então, assim, às vezes, aqui nós podemos falar das viciações humanas, tá? Nessas condições, as emoções e sentimentos são corrompidos com o passar do tempo, produzindo desordens consideráveis à mente, com graves consequências no cosmo orgânico. Daí Allan Kardec elucidar a pessoas que se comprazem numa dependência que favorece seus gostos e desejos. Vemos assim que as paixões humanas inferiores são os condicionamentos de processos mentais mórbidos. O obsessor e obsediado
são, na verdade, enfermos da alma em busca de sorgimento espiritual, que guardam fraquezas emocionais e psíquicas que lhes impedem reconhecer a ilusão em que se encontram. O tempo, trabalho, estudo, esforço, aprenderão a se libertar dessa prisão espiritual em que ora se encontram. Vocês perceberam? Se nós, na Casa Espírita, estamos fazendo um autoencontro ali através de um trabalho, então, nunca deixem de falar algo porque, eu não vou falar isso porque eu não sou assim. Não, eu não estou falando de mim, eu estou falando da doutrina espírita. Então, sempre fala. E dentro do possível, aquelas coisas tão lindas, aquelas palavras tão lindas que eu falei, possam ter eco na minha existência, pelo meu esforço. Por isso ele está dizendo, isso não é diferente para o obsessor. Ele precisa sair deste nó em que ele se encontra. E ele vai conseguir sair disso, sabe como? Refletindo, trabalhando, olha ali, ó, com o tempo, trabalho, estudo, esforço, aprenderão. Ele não está isento disso também, tá? Desse autoaprimoramento. Alguma questão até aqui? Eu vou avançar, então. Eu trouxe para nós fecharmos o nosso conteúdo de hoje com essa imagem do céu aqui bem bonito para nós, já que nós falamos tanto em obsessão, obsediado. Ele é um conteúdo um pouquinho mais curto, porque ele só traz esse paralelo de quem é um e quem é outro, e as obrigações que a gente pode ver, resumidamente falando, então, e qual é a mediação e o que nós devemos fazer enquanto nós espíritas, né? Olhar o céu, o sol surgindo, é uma nova oportunidade que Deus nos dá. Quando a gente olha essa beleza no horizonte, a gente fica se perguntando assim, nossa, que bonito, né? E é quase que unânime, que todo mundo acha belo isso. Se alguém não achar isso bonito, é porque realmente tem algum problema. A pessoa não está bem, está doente. Porque ninguém consegue fugir. E aí, quando nós olhamos esse horizonte que se apresenta para nós, esse sol, ainda que seja uma imagem, quando a gente diz, né, que bonito, com que nuance que a gente chama isso de bonito, né? Nunca isso aí é natural, é da natureza. É porque esta beleza que está aí vive dentro de nós. Então, quando os nossos olhos veem este céu, essas nuvens, essas tonalidades de cor, a gente faz um reconhecimento daquilo que já é nosso. E isso é para nos mostrar o quanto nós somos belos, sejamos nós obsessores ou não, sejamos nós o obsediado ou não. Esta beleza que é o céu vive dentro de nós. Por isso eu acho bonito. Então, trazer de volta esta beleza que mora dentro de nós, né? E continuar crendo. Mas essa beleza, vocês notem que ela vai cair depois, né? Tem um pôr do sol. Não importa se ela durma e se o sol venha dormir simbolicamente e a noite volte. Mas nós precisamos entender que mesmo que a noite venha, haverá novamente um pôr do sol. E é isso que é importante que nós devemos sempre ter em mente ao falar para os nossos amigos desencarnados. Acreditar que amanhã é um novo dia, seja para ele e para nós. E se o outro não quer, nós não podemos travar a nossa caminhada. Nós devemos seguir. Tá bom? Esse, então, finalização, nossa lâmina final. E aí a gente pode, temos mais uns tempo para conversar.
tem alguma questão, fique à vontade. Eu vou dar uma palavrinha, Fabiano. Sim. A gente costuma dizer que um lar não se forma por acaso, né? E se a gente for analisar exatamente como se inicia um lar, na atração de duas pessoas que vão se descobrindo, vão se amando, procriam, têm filhos, e a gente costuma dizer caiu na rotina, quando começam os desencontros de pensamento, de ideias. Eu acho isso maravilhoso, sabe? Eu acho lindo quando um casal consegue vencer as suas dificuldades, crescer, evoluir, e no final, já idosos, dizerem: conseguimos, vencemos um ao outro e vencemos a nós mesmos. É uma reflexão minha. Muito importante. Demonstra, assim, que são as noites que vão chegando, né, na nossa vida, né? Mas a gente vai aprendendo a passar por elas, entendendo que elas existem, que elas vão vir, mas que amanhã vai ser um novo dia, né? É. Alguém mais queria fazer alguma colocação? Ô, Fabiana, eu vejo esse sol, né? Esse sol lindo, né? Às vezes estou aqui em casa, né? Com aquele sol quente. Hoje, né? Tava quente um vento, né? E eu falei para minha filha hoje, eu disse para ela assim, bah, mana, tu vê, olha esse raio de sol, porque bateu assim um raio de sol muito quente, sabe? Daí eu coloquei para ela, eu disse, minha filha, tu imagina que Jesus, né? Ele vive nesse sol. E eu digo, a gente fecha os olhos e fica com aquela impressão do sol nos nossos olhos, né? Eu digo, a gente não consegue visualizar esse sol, né? Nesta força, nessa energia que ele tem. Eu me encanto, né, Fabiane, com essas gravuras, com essas. Às vezes eu me coloco lá, quando eu estou muito entediada, com muito problema, eu me boto lá dentro da gravura. Eu vou lá para dentro dela e fico lá. Então, eu acho lindo, né? E eu acho assim que a pessoa que está desesperada, que a pessoa que está sofrendo neste momento, uma obsessão grave ou média, não importa a obsessão que a pessoa esteja vivenciando, né? É um momento depois reparador, entende? A gente vai reparar aquilo ali. Então, hoje, vamos amar aquele que está nos prejudicando, que a gente sabe, né? Que a gente vai ter, depois dessa... Ele vai ter... Vamos ser amigos depois. De repente, seremos amigos numa outra situação, né? Então, eu vejo assim, sabe, Fabiana? Eu todo dia, nas minhas preces também, eu peço assim muito que eles me perdoem, porque boa bis que eu não fui, né, para ter prejudicado nossos amores, né, e que eles nos perdoam. Hoje a gente já tem esse entendimento, né, Fabiana? É isso, amor. Obrigado, muito bom, muito bom. Perfeito. E como diz o texto, né, até poderíamos já ter sido amores no passado de algumas circunstâncias que já não é mais possível fazer. Não dá mais para viver aquilo, aquela loucura, aquela ilusão. Ou se foi o mal, né? Quem não erra? Quem não erra, né? Será que realmente estamos isentos desses erros? Fazer esse esforço, isso não é aprovar o erro do outro. Não é isso. Não é isso que está em jogo no Espiritismo. Ah, tu quer que eu fique com esse pensamento de quem não erra para mim ficar aceitando os erros dos outros? Não, não é nesse sentido. É para que a gente amoleça um pouquinho, né, e não olhe com tanta gravidade assim e tenta
achar e confiar em Deus. Confie em Deus, segue trabalhando. Os espíritos amigos sempre vão ter para nós como palavra de bom ânimo, e principalmente o Emmanuel, é bem da categoria dele, segue, e para ele é trabalhando. Fica quieto, fica no silêncio, vai fazendo, que a verdade virá. Seu Homero, tá aí? Sim, tem uns minutinhos ainda. Tem perguntas, pessoal? Ainda tem uns minutinhos. Fabiano, é Maria Helena. Olha só, Fabiano, eu sempre acho assim, ó, que a gente, como espírita, nunca deve achar que a gente está muito bem. Ah, eu sou maravilhoso, eu sou bem, eu estou bem, né? Porque a gente nunca sabe o que está lá do outro lado quando a gente vai para lá, né? Então, eu acho assim que eu nunca pensei nisso, muito pelo contrário, eu acho que eu estou muito mal, sabe? Apesar de 20 anos no espírita, eu sempre acho assim que eu sempre posso melhorar todos os dias um pouquinho, né? E uns dias mais ainda, né? Eu estou sempre lutando, trabalhando nisso aí, porque de repente, quando a gente partir daqui e se achar que está muito, né? Muito bem, a gente vai ficar bem decepcionado depois, né? Eu acho que é isso. Obrigada, Fabiana. Uma das didáticas, eu não sei ali o seu nome, porque você estava usando o nome de seu esposo, acho que é Luiz, né? Filho, não sei. É a dona Maria Helena. Ah, tá, dona Maria Helena. Então, assim, ó, uma das didáticas da mesa mediúnica, olha que interessante. A nossa ilusão acredita que a gente está ali para resolver o problema dos outros, né? De certa forma, a gente está, mas não é nessa intensidade. A didática pedagógica da mesa mediúnica, porque os espíritos podem resolver essa questão. Eles não precisam exatamente de nós, vamos dizer assim, 100% de nós. Eles, na verdade, eles criam uma situação em que a gente possa estar ali na mesa mediúnica, dando vamos dizer assim, dando voz àquela guerra, né? A gente vai dar voz, porque a gente vai materializar, então eu vou emprestar a minha psico de psiquismo, fonia de fala, ou de visão, ou de desdobramento, né? Que vão sair. Então, nesse aspecto, os espíritos trazem um problema para nós, e ao passar por mim, o espírito também me deixa um convite. Não faças isso, porque amanhã poderá ser você aqui. Olha que interessante. Porque, de certa forma, eu não sou somente um intérprete neutro daquela situação. Eu estou sendo convidados a refletir na dor dele, o que eu não devo também de fazer. E os outros ali da mesa, viu, gente? Porque por isso as comunicações mediúnicas não devem ser, o ideal é que não devam ser todas juntas. E uma por vez. Termina uma, começa outra, termina outra. Por que André Luiz fala que deve ser assim? Para que todos os outros espíritos que estão ali e os médiuns escutem o drama. E, ao observar o drama, possam se identificar no drama ou olhar o drama para refletir e ver que aquele tipo... Porque eu posso ter soluções de problemas sem precisar passar pelo problema, só vendo o problema dos outros. Então, os espíritos fazem isso, gente. Essa é uma das formas didáticas. Ah, mas então quer dizer que eu não faço caridade, não auxilio? Não, eu faço auxílio sim, eu estou auxiliando. Porque há um esforço meu, eu estou ali.
eu me esforcei, eu saí da minha casa, eu enfrentei a intempérie da rua, eu me esforcei fisicamente, eu estou com problemas pessoais, familiares, físicos, mas estou ali. Então, eu estou sim fazendo um trabalho, né, de desenvolvimento. Lembra que o Emmanuel diz ali? Tanto o obsessor como o obsidiado precisam trabalhar. É no trabalho, é na ação do trabalho. Mas que a gente nunca esqueça daqueles dramas, quando houverem, que a gente reflita. E o orientador da mesa, hábil, hábil, ele vai trazer sempre aqueles dramas. E nos mostra, por isso, a avaliação, ao final, rápida, uma avaliação, todos estão bem, está bem fulano, está bem, querem falar alguma questão, gostaria de pontuar. Coisas mais sérias a gente procura no privado, quando é uma coisa mais, assim, que não deva ser tornada pública. Mas, em síntese maior, ele vai fazer uma varredura do ensinamento daquela noite para todos nós refletirmos. A importância de refletirmos quanto às nossas atitudes para que a gente não viva esses dramas que hoje apareceram aqui. Né? Por isso, isso é a humildade que vai ser trabalhada. Humildade de escutar, de compreender. Isso aí. Mais alguém, pessoal? Fabiano, só Josi. No que tu falou, assim, que os espíritos, eles ficam, esses aí, obsessores, né? Às vezes, assim, é uma criança ou um adulto. E tu disse que eles vê como era no passado, né? Como é que agora a gente está em outro corpo, outro rosto? Como é que eles sabem que a gente é pelo cheiro? Não, é que, na verdade, os espíritos, eles sabem que somos nós, em uma outra roupagem. Eles sabem. Não, eles não olham mais o nosso corpo, eles nos acharam. Digamos assim, quer ver? Um exemplo, se eu saísse de casa e, e pintasse meu cabelo de loiro, por exemplo, e botasse uma roupa diferente, né? E fizesse, sei lá, saísse num carro bonito, botasse uma roupa bem bacana, pintasse o cabelo e fosse para uma festa. Estou diferente, mas eu sou o Fabiano. Então, os espíritos, eles nos reconhecem porque geralmente nós temos mais do que uma aparência. É mais do que uma aparência que fazem eles nos reconhecer. É o drama que ocorreu. Então, é mais ou menos isso, entende? Quer dizer assim, ó, Fabiano, como assim, eu, vamos dizer assim, como eles vejam se a gente mudou ou não, né? Se a gente mudou Exatamente. um pouco ou não. Quer dizer isso? Isso aí? Exatamente, porque não é o corpo que fazem o reconhecimento, tá? Não é o nosso corpo. É mais do que isso. É as nossas ações, as nossas formas. Então, o obsediado, ele nos odeia cada vez mais, quando a gente continua fazendo nossos erros, porque daí eles veem que a gente não melhorou nada mesmo, continua a mesma pessoa que me prejudicou, ainda está ali. Agora, por isso, Emmanuel vai dizer, o que faz o obsessor modificar a sua estrutura perante nós é a nossa disposição em mudar. Né? Quando eu modifico, como a Sônia fala aqui, né, os meus pensamentos, quando eu modifiquei meu ser. Daqui a pouco ele me olha assim, eu sou uma pessoa que no passado, digamos assim, eu furtei dele demais. Aí agora eu estou diante de situações que eu não faço mais isso. E tem uma luta constante, ele observa, aí isso convence ele de que realmente, isso vai convencendo ele de que realmente nós não somos mais a mesma pessoa. Tá bom, mas é só dessa forma mesmo que o obsessor se afasta. Mas, Fabiano, no caso que a Josi falou agora,
Aham. Quer dizer assim, eles vêm na nossa essência? Isso, eles nos veem na essência. Ah, tá. Tá bom. E Obrigada. eles sabem, por exemplo, assim, ó, digamos, quer ver uma questão? A senhora tem filhos? Eu tenho. Tá. Tem O ela e seu mais dois. filho, é uma menina ou um menino? Eu mais velha, minha irmã mais nova e meu irmão. São três. Tá, não tem problema. Olha só, eu vou te fazer uma pergunta. Tu conheceu os teus irmãos menores quando eles eram crianças? Sim, Tá. sim. E agora eles estão mais velhos, não estão? Eu sou a mais velha de todos. Tá, mas tu conheceu eles quando eles eram Sim, criancinha. sim, Agora eles já estão com mais velhos, né? sim. Mas eles não são mais criancinhas. Como é que tu sabe que eles são teus irmãos? Claro que eles cresceram, outra mentalidade, né? Porque tu não vê o corpo. Tu vê que aquele espírito. Porque esses teus irmãos não são mais os bebezinhos que estavam engatinhando. É Como mesmo. é que tu sabe que eles continuam mesmo? Exatamente por esse. Então, há algo a mais que perdura e que a gente sabe que ele é. Como é que eu sei que essa aqui é minha irmã? Se ela não é mais a bebezinha, É. porque eu sei que tem algo a mais que faz com que eu saiba disso. E no caso dos obsessores é a mesma coisa. Há algo a mais que transcende o corpo. Então, assim, a gente vai ficar criança, eles vão nos ver criança, eles vão nos ver adolescente, mais velho, e nós vamos ser para eles aquela pessoa, não importa a transição que a gente esteja passando no corpo físico. Eles vão nos ver sempre com aquela essência lá do passado. Ah, Entende? Por isso que a tua colocação é importante, porque realmente, né, como é que ele me reconhece se eu não estou mais no mesmo corpo? Da mesma forma, como é que eu reconheço os meus filhos, os meus irmãos, se eles já não são mais os mesmos? é Há que eu muito tinha essa dúvida, claro. porque um tempo bem atrás tinha um que eu sonhava e eu morria de medo. Me tremia dos pés à cabeça, mas eu dizia coisas para mim assim, bem terríveis, porque eu fiz coisas terríveis também, eu sei, Sim, eu sinto que, tá. né? Pedi desculpa, fiz oração, depois nunca mais. Mas assim, eu ficava às vezes me perguntando como é que ele sabe que é eu. Quer dizer, eu te reencontrei depois de tantos anos, tanto tempo. Então a gente fica pensando aqui, né? Não sou mais aquela pessoa, né? Exatamente, não é mais. Por isso já está aqui. E também não é para ser mais. O propósito da Terra de estar reencarnado é não ser mais a mesma pessoa. Mas a forma corpo, ela não é o fator primordial, nem para o obsessor e nem para as relações humanas. Por exemplo, eu me lembro da minha mãe com 40 anos, depois me lembro dela com 80, o dobro. Mas como é que ela ficou tão diferente? Ela ficou muito diferente. Porque antes ela era bem gordinha, aos 40, depois quando ela ficou mais velhinha, ela ficou bem magrinha. Porque daí ela dizia assim para mim, mas como é que a senhora não come, mãe? Ela disse, não, a gente quando vai envelhecendo, a gente vai diminuindo, vai comendo um pouquinho. Tu vai ver só, mas na tua idade eu também comia assim bastante. Agora não, agora eu só belisco. Então, é claro, automaticamente eu preciso emagrecer, mas era a minha mãe. Entende? Então, quer dizer que tinha algo a mais que fazia com que eu percebia que não era aparência só do corpo. Então, o obsessor é a mesma coisa. Ele não olha ele olha assim como se fosse uma pessoa crescendo, né? Alguém que passou lá da infância agora está crescendo, mas é aquele ali. Ou é o meu comparsa do passado, que a gente fazia nossas brincadeiras junto, as nossas maldades, agora me deixou sozinho, né? Estava evoluindo, não, tu não pode evoluir, não. Está me deixando para trás. Ou então, alguém que eu fiz um mal, mas daí não importa, tá? O importante é confiar em Deus e refazer a existência. Né? Obrigada. De nada. Eu acho também, Fabiano, que o reconhecimento é pela energia. Porque a energia é uma coisa fortíssima, né? Fortíssima. Por exemplo, tu tá numa peça.
E numa outra peça tem alguém que é familiar teu. Teu filho, teu pai, teu irmão. E tu sente, sem ver, mas tu sente que tem alguém da família naquela outra peça. A transmissão da energia. Então, eu acredito que no caso dos desencarnados, eles também nos reconhecem pela nossa energia, que se comunga a um passado, né? Não sei. Exatamente. Não, é perfeito. Talvez. Por isso, a dona Olga falou para nós, aqui há pouco, da prece, para Sim. nos conectarmos, e aí esses espíritos não nos acham. Porque o que vai fazer o espírito ter acesso a nós? O acesso mental, ele só pode ter acesso mental. É eu estar numa outra faixa de vibração. E para eu estar numa outra faixa de vibração, eu tenho que estar. A oração é o recurso, né? E isso que a Sara cita, a dona Alda, esse é o mecanismo, ele precisa ter essa ação. Agora, claro, na questão física, biológica, como ele sabe que sou eu se eu estou num outro corpo? Sabe. Sabe como eu sei das pessoas que eu sabia que tinham tal idade numa época e agora tem outra. Pessoal, chegamos ao nosso horário. Tudo tranquilo? Tudo bem? Vamos pedir para a nossa irmã fazer a nossa prece? Sim, podemos encerrar. Então, que nós possamos agradecer a Deus, a Jesus, por mais essa oportunidade, por termos nos fortalecido em conhecimentos, para que através dele nós possamos nos melhorar e possamos auxiliar os nossos irmãos também a serem seres melhores. Acreditando sempre na bondade de Deus e na certeza de que todos nós estamos em busca de sermos seres melhores. A doutrina dos espíritos, ela nos traz essa grande oportunidade. A oportunidade de conhecer e de saber. E de nos tornarmos cada vez irmãos uns dos outros, encarnados e desencarnados, todos unidos num lugar só. Que a paz de Jesus esteja conosco, agradecendo a equipe espiritual que acolheu nosso irmão Fabiano, assim como nós, com essa noite de estudo, que só nos trouxe alegria, conhecimento e união. Que assim seja. Que assim seja. Então, uma boa noite para vocês. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo de bom. Tudo de bom. Boa noite. Boa noite. Boa noite.